Olá! Bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal do YouTube, ao nosso programa A Flor da Pele, onde eu, Andressa Brandalize, falo sobre questões de pensamentos, sentimentos, emoções, equilíbrio emocional, causa emocional e diversos outros assuntos dos quais nos importam muito, né, para quem gosta e quer mudar o seu ponto de vista sobre a vida, para quem quer ter mais equilíbrio emocional no seu dia a dia. Então, curte, comenta, compartilha, vamos interagir, tirar as dúvidas, que eu estou aqui para auxiliar neste caminho, né, que são tantas mulheres, assim como eu, que precisam de um auxílio, de uma ideia, para conseguir se equilibrar no dia a dia. Então, o assunto de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a criação da personalidade. Quem de vocês nunca falou ou ouviu alguém dizer, é assim que eu sou? Aí chega alguém, não, Andressa, mas tu tem que pensar diferente. Não, mas é assim que eu sou, né? Então, o que é exatamente este é assim que eu sou, né? Este é assim que eu sou nada mais é do que a nossa personalidade construída ao longo de todos os nossos anos de vida, desde a gestação, desde a barriga da nossa mãe. Então, desde a concepção, nós já temos alguns traços sendo criados, tá? Porque nós já temos o nosso sistema nervoso central já está se desenvolvendo, então ele já está captando mensagens. Essas mensagens que chegam até o feto através tanto do cordão umbilical, né, da mãe, quanto do sensorial do corpo da mãe. Porque tudo que a mãe sente, o feto, ele sente. Então, se a mãe se sentiu abandonada, né, a tendência de ser uma criança e um adulto, uma adulta principalmente, que sempre vai se sentir em segundo plano, que sempre vai se sentir que está sendo abandonada, é muito alto, né? Então, uma gestação que teve violência, uma gestação onde o feto se sentiu não quisto, né? Então, se geram crianças normalmente que são muito quietas, né? Aquela criança que não expõe as suas vontades, ela não quer incomodar, né? Então, são perfis que vêm se desenvolvendo desde a concepção, passam pela tenra infância, passam pela adolescência, que é onde, né, estoura muitas e muitas coisas, muitos transtornos, tudo aquilo que tava ali em latência, explode e vem de verdade pro mundo. E aí os pais normalmente não conseguem lidar, né, não sabem nem de onde é que vem. E a gente vai reafirmando esses comportamentos durante toda a nossa existência. Só que se a gente parar pra pensar, que se alguém tiver dúvida, tem em outro vídeo ali como funcionam as memórias, né, nossas tomadas de decisões, tem outros vídeos que falam sobre isso. Todas as nossas tomadas de decisões acontecem baseadas em informações pré-existentes no nosso cérebro, na nossa mente, né? Que informações pré-existentes são essas? São as informações que nós carregamos desde a concepção. Então, para não sobrecarregar, digamos assim, esta máquina maravilhosa que é o nosso cérebro, em vez de criar uma nova concepção a todo momento de sim ou de não fazer ou não fazer, o cérebro, em primeiro lugar, ele vai lá e busca se ele tem em alguma das gavetinhas dos assuntinhos que nós temos lá, algum subsídio que possa ser compatível, né? Então, por exemplo, quando você recebe um não, mesmo, né, um adulto hoje, tá no serviço, tá trabalhando, e aí você quer uma folga. E aí o seu chefe diz, não posso te dar essa folga. Normalmente, você não aceita aquilo só o não como é, né? Só o fato, não posso te dar folga. Não, este fato, essa mensagem do teu chefe, ela vem carregada de emoções suas, das suas lembranças, dos seus pensamentos, da sua infância, da sua adolescência, de momentos em que você foi negativado, de momentos em que você recebeu não. E aí o que acontece normalmente, tá? Eu recebo o fato, que é o não do meu chefe hoje, eu adulta, mas eu sinto o não que eu recebi lá na adolescência ou na infância. É numa fração de segundos. E o teu cérebro vai, busca a gavetinha que mais chegou perto dessa situação e traz pra ti como se fosse um filminho. E aí você vai sentir, né? Você vai reverberar. Muitas vezes, você vai fazer a tal da tempestade em copo d'água, porque você não tá lidando com essa situação que aconteceu hoje na sua vida. Você está lidando com aquele sentimento lá atrás. Aquele sentimento que você se sentiu negativada, que você sentiu que ninguém gostava
gostava de você, porque você era criança, você era adolescente. Então, o adolescente, a criança, eles não entendem da mesma forma que a gente. Então, eles se sentem tristes, que eles não são amados. E mesmo sendo adulto hoje, é esse o sentimento que vem. Então, o assunto de hoje, a criação da personalidade, é um assunto que eu queria trazer pra, primeiro, desmistificar essa frase de essa sou eu, assim que eu sou. Não, é claro que nós temos uma essência. A nossa essência, que é uma coisa muito íntima, dificilmente ela é, na verdade, ela nunca é mudada, né? Pode tentar mudar, mas não consegue. Só que a personalidade não é a tua essência. A personalidade é o resultado de como a tua essência recebeu os fatos que foram acontecendo na sua vida. Então, conforme os fatos foram acontecendo na sua história, você foi desenvolvendo uma personalidade. Tem pessoas que desenvolvem uma personalidade brincalhona para lidar com as frustrações. Tem pessoas que desenvolvem uma personalidade mais emotiva. Tem pessoas que desenvolvem uma personalidade mais briguenta, birrenta, né? Que essa sou eu. Entre muitas aí, né? Que eu tenho certeza, tem muitas mulheres aí que desenvolveram essa personalidade também. Então, trazer esse conceito de personalidade e separar ele do que é a essência da pessoa. É importante frisar bem, muitas pessoas acham que são a própria personalidade, que ela é aquilo, mas tem um psicólogo famosíssimo aí, o Carl Jung, que ele já fala, você não é o que aconteceu com você. Pense, a personalidade é construída em cima dos fatos que foram acontecendo ao longo da sua história, e isso é personalidade. E aí vem esse estudioso fodão lá e diz, você não é a sua história, então você não é a sua personalidade. Aí ele ainda diz, você é o que você decidir ser. Ou seja, você é aquilo que você, por livre arbítrio, decide se tornar. Claro, dentro das tuas limitações, dentro das tuas, da tua essência, porque a essência é uma coisa que não muda. Todos nós temos a nossa essência, os nossos dons, que muitas vezes ficam soterrados por causa da nossa história. Por causa de todas esses pontos de personalidade que vão se criando. E aí você vai me perguntar, tá, Andrés, mas então, se eu não sou a história do que aconteceu comigo, ou seja, eu não sou a minha personalidade. A minha personalidade é algo que eu criei pra conseguir sobreviver durante a minha história, durante a minha trajetória, né? Isso, na verdade, é que é a personalidade, aquela máscara que a gente coloca, assume um papel de que somos assim, ou pra se defender, ou pra conseguir o que a gente quer, ou pra lidar com as coisas, ou pra não lidar, né, com as coisas. Isso é personalidade. Então você vai me questionar, tudo bem, André, se eu não sou a minha personalidade, eu não sou a minha história, o que aconteceu comigo, então quem eu sou? O que eu sou? O que a gente deve observar quando a gente realmente quer ser o nosso maior potencial, né? Porque todos nós temos um potencial natural. Então, quando você quer viver no seu potencial, no seu maior potencial, primeiro, você precisa olhar para sua história e entender o que aconteceu com você e as escolhas que você fez foi o necessário para você chegar até aqui, com a consciência que você tinha naquele momento. Agora hoje, né, você está aqui comigo, nós estamos trocando essa conversa, trocando essa ideia, onde você já está começando a perceber que não é porque você teve uma história difícil que você precisa ter uma vida difícil a vida inteira, que não é porque você sofreu abuso que você precisa ser abusado a vida inteira. São muitos traços, não é porque você sofreu violência na infância que você precisa casar com um marido que vai te bater a vida inteira. É o comum, tá? Justamente por a gente acreditar que a gente é a nossa história. Então, justamente por a gente acreditar e entender que tudo que a gente viveu até aqui é o normal, é o que é a vida da gente, a gente continua sempre fazendo escolhas para reafirmar e reafirmar cada vez mais a nossa história. E então, no momento que você consegue aceitar que você não é a sua história, tudo bem, o que aconteceu, tá certinho, mas a partir de hoje, eu vou me reinventar, eu vou decidir quem eu quero ser na minha vida, eu vou ser protagonista da minha história. Aí a gente começa a construção do eu no máximo potencial que pode ser. Aí a gente começa não a viver essa personalidade construída pela nossa história, a gente começa a alterar essa personalidade, tirar as camadas como se fosse uma cebola, né? Ir tirando essas camadas que não nos servem mais para poder viver o nosso potencial, o nosso maior potencial. Então, por que eu trouxe esse assunto hoje? Porque dentro dos assuntos que a gente conversa, que é o equilíbrio emocional, mental, espiritual,
que é o que eu trago pra vocês, é muito importante compreender o que é a personalidade, a partir de quando ela começa a se formar, quais são os aspectos de formação dela, como a gente já conversou, dei alguns exemplos, e o que a gente pode fazer para dissociar essa personalidade construída da nossa história e se transformar no realmente eu sou, né? No real meu potencial. Transformar a minha personalidade a meu favor. Não simplesmente viver uma personalidade que foi construída pelos outros. Porque se tu parar pra perceber a história da gente, claro, a gente tem coisas que a gente escolhe, mas até a gente virar adulta, quanta coisa que você escolheu? Muito pouco. A nossa personalidade é criada em cima de crenças de religião, em cima de crenças de certo e errado, em cima de crenças de pode e não pode, de culturas, né? Que cada família tem a sua cultura, cada família acredita, cada família tem as suas histórias, cada região onde se mora tem coisas que são boas numa região e na outra não são. Então, entenda que a sua personalidade foi construída em cima de preceitos e conceitos de pessoas que não são você. E hoje, como um adulto aqui, nesse vídeo, nessa conversa, eu tô trazendo pra você a consciência de que tudo que tu acha que é certo, tu acha não, porque no fundo a gente não acha que é certo, a gente faz como se fosse, porque a gente aprendeu assim. Hoje eu te trago um convite para que tu possa revisitar as tuas crenças, olhando para tua personalidade, olhando para os pontos de personalidade que tu tem. Eu vou sugestionar um exercício e eu gostaria que vocês fizessem esse exercício e, se possível, comentassem, porque eu vou responder a todos eles, que é o quê? Eu gostaria que você me desse 5 características que você acredita que são da sua personalidade, que você gosta, e 5, né, que você acha que te ajuda, e 5 que você não gosta ou que você acha que te prejudica. Gostaria que você comentasse essas 5 pra gente fazer um entendimento qual. Você vai olhar pra esses 5 características positivas e 5 características negativas, e eu quero que você puxe na memória da onde saiu essa ideia. Da onde saiu essa ideia? Vou dar um exemplo, tá? Pra vocês entenderem. Eu até pouco tempo atrás, pouco tempo não, já faz anos, né? Já venho me curando há muitos anos, né? Então, até alguns bons anos atrás, eu não conseguia parar enquanto a casa não tava limpa. Então, eu não conseguia dar atenção pro meu marido, eu não conseguia dar atenção pros meus filhos, eu não conseguia dar um tempo pra mim, descansar, não conseguia fazer nada. Até eu terminar tudo da casa e eu ficava esgotada de uma forma, estressada. E aí eu fiz esse exercício, né? E aí o que eu percebi? Que essa crença de que a gente só... Porque minha crença era a seguinte: a gente só para depois que termina. E essa é uma crença da minha mames, da minha mãe, a Dona Lorena. Dona Lorena é assim. E ela me ensinou a ser assim. Só que quando eu visitei esta crença e percebi que ela não me fazia bem, eu saí do piloto automático. E hoje eu faço as coisas no momento que eu decido. Que eu, Andressa, com quase 40 anos, decido, sabe? Sem aquela vozinha interior lá no automático me dizendo: não, vai, faz tudo ligeirinho de uma vez, faz ligeirinho, vamos terminar. Não, eu peguei essa vozinha e ó, puf, não tem mais, entendeu? Eu posso estar no meio de uma gravação, se meu filho chegar aqui e pedir pra jogar Uno comigo, pedir pra jogar dama, eu vou me levantar, vou dar um pause, vou me levantar e vou lá brincar com ele. Porque essa é a Andressa da minha essência. Essa é a Andressa que eu escolhi ser. Mas essa Andressa não existia até eu começar a me questionar sobre essas questões. Então, o assunto de hoje, que é a criação da personalidade, é para que vocês consigam refletir sobre o que realmente é a personalidade de vocês, né? Da onde que esses traços de personalidade vieram. Porque quando você conseguir colocar no papel e conseguir olhar para cada traço de personalidade que te incomoda e aqueles traços de personalidade que você diz que são bons, porque nem todos os traços às vezes são bons pros outros, tá? Ai, meu traço de personalidade bom é que eu gosto de ajudar. Isso é bom pra quem? Bom pra ti ou pra quem é ajudado, entendeu? Então, essa é a questão. Por isso que eu botei os positivos e os negativos. Pra você olhar e ver de onde surgiu este comportamento. Da onde veio essa instrução de você ser desta forma. E aí a gente vai conversar. Eu vou aguardar os comentários de vocês aqui. E eu já estou ansiosa pra fazer uma live comentando sobre isso. Então, comenta, compartilha, dá um like. Te inscreve no meu canal para mais assuntos, pra gente ir desvendando a minha, a sua, a nossa personalidade e achar o nosso equilíbrio emocional e mental com as nossas práticas e com as nossas descobertas. Um beijo!